Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, no ar mais uma edição do seu Jornal da Tarde. A partir de agora você fica por dentro da notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Vacinação contra a Covid-19 em Araraquara chega nesta quinta para pessoas com 25 anos. A amamentação adequada começa no pré-natal. Confira as orientações de um médico pediatra. Câmara rejeita pedido de impeachment contra Edinho Silva. Prefeitura abre inscrições para as escolinhas esportivas. Confira ainda os destaques dos Jogos Olímpicos e o que movimentou o plantão policial nas últimas 24 horas. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 4 de agosto, uma quarta-feira. Depois de tanto barulho, ofensas, desequilíbrio político, um destempero natural na briga pelo poder, onde chegamos até a falta de respeito de Eduardo Bolsonaro, o que já é uma característica da família Bolsonaro, que se inspira na figura do pai, então a Câmara de Araraquara, por força da lei, fez o que tinha que fazer. Levou para os vereadores a decisão de avançar ou não no pedido de impeachment do prefeito Edinho Silva. Deu, então, no que deu. O resultado não poderia ser outro, afinal o prefeito tem a maioria na Câmara e os vereadores estão alinhados na sua blindagem. Foi só barulho da oposição e um verdadeiro tiro no pé. Muito bem. E todas as vezes que a oposição se meter a enfrentar a situação, vai ser isso 13-4. Não há como reverter a forma de pensar do nosso centrão fechado principalmente por MDB e PSDB. Mas não é preciso ser gênio ou profeta para saber que o resultado seria esse. Ponderado, equilibrado, eu lembro aqui as palavras do Coronel Prado, que é oposição, e ele já havia declarado que, com a maioria no Legislativo, dificilmente o Patriota e o Podemos seriam vencedores com este pedido de impedimento do prefeito, motivada por conta da compra dos respiradores. Pagamos os respiradores e não recebemos, é verdade, e agora se briga na justiça pelo quero o meu dinheiro de volta. Inteligente o prefeito Edinho Silva, ele se cerca por uma garantia que está sob controle, pois vereador que se preza, ou então que preza o seu eleitorado, tem lá que pedir o fechamento de buracos nas ruas do seu bairro, tem lá que pedir uma internação urgente para o amigo que quebrou o pé, e assim por diante. Uma troca de favores quase igual ou tão igual a que Bolsonaro faz lá em Brasília com o Centrão. Não adianta a oposição gritar ou continuar entrando no jogo para perder. Mesmo que ela tenha 70% de apoio da população ao seu lado, é a Câmara quem decide, são os vereadores que votam. Nas próximas eleições, serão reeleitos, pois a experiência da renovação é ineficaz quando tudo já está definido. E é o que nós estamos vendo.
Política legislativa funciona com o vereador criando polos de atendimento. Fulano fica com o bairro tal, Ciclano com o bairro aquele, Pedro fica com a associação tal e Joaquim cuida da entidade aquela. Cada vereador, sendo dependente do executivo, garante seu elo, a sua aproximação com os bairros ou então com as instituições. É do executivo que sai o couro e também sai a correia. Favores sempre teremos. Negociações sempre acontecerão. A política é assim. Quem manda garante um pouco para cada um pouco só. Pois se der tudo, a quem eu dei, ele não vai mais precisar de mim. E assim caminha a humanidade, minha gente. Pobre e destemperada na base do salve-se quem puder. É uma vergonha? É. Mas é assim que funciona se você quiser continuar vivo e querido no bairro, amado pela instituição que lhe satisfaz. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Ivan Roberto Peroni de volta amanhã com mais um editorial do seu Jornal da Tarde. A gente segue falando aqui, abrindo a edição de hoje para falar de vacinação em Araraquara. Mais um passo foi dado, abrangendo mais um público. A vacinação contra a Covid no município chega nesta quinta às pessoas com 25 anos. Já na sexta será dia de repescagem para as pessoas de 25 anos ou mais. E um plantão também está sendo programado para o próximo sábado aqui no município, nas unidades básicas de saúde dos bairros. Antes disso, as pessoas que fazem parte das faixas etárias prioritárias poderão se imunizar em qualquer um dos 9 polos de vacinação que estão instalados nos centros municipais de saúde da Vila Xavier, do IEDA, UPA Vale Verde, CESA, Vale do Sol, Assentamento Bela Vista e Distrito de Bueno de Andrada, além dos drive-thrus do SESC e também do CEAR. Elas devem apresentar no ato da imunização um RG, um CPF e também um comprovante de residência atualizado. Seguimos falando da vacinação, mais um assunto, uma pesquisa que foi feita e divulgado esse resultado. Sintoma persiste após vacinação e deve ser registrado. Mais informações, Marina Fauci. Efeitos adversos das vacinas utilizadas no combate à Covid-19 vêm sendo acompanhados continuamente pela Anvisa, que aciona os fabricantes para que as informações de contraindicação sejam amplamente esclarecidas em bula. Na última semana, 2 alertas foram divulgados chamando atenção para que a população e os profissionais de saúde não deixem de registrar qualquer episódio de reação pós-vacinação. Sobre o assunto, eu conversei com a gerente de farmacovigilância da Anvisa, professora do Departamento de Farmácia da Universidade de Brasília, Elaine Capucho. Ela esclarece que o efeito adverso é aquele sintoma que persiste, gerando alguma situação mais específica, sendo necessário, inclusive, auxílio médico. Calafrios, febre, dor de cabeça, são eventos comuns e que no máximo 72 horas eles vão embora. Dor no corpo, dor nas costas, qualquer outro evento adverso mais persistente, uma dor de cabeça mais forte, mais persistente, e um evento adverso que fique mais tempo do que isso, é importante que a pessoa procure um médico para averiguar, avaliar se se trata de um evento adverso mesmo, de outra doença. Um dos alertas chamava atenção para pessoas vacinadas com a Janssen ou AstraZeneca, com histórico de síndrome de extravasamento capilar, uma condição rara, mas grave, que resulta em inchaço principalmente nos braços e pernas e baixa pressão arterial, entre outros sintomas. O outro alerta apontava para casos raros de síndrome de Guillain-Barré, pós-vacinação com os imunizantes AstraZeneca, Janssen e Coronavac. E com o aparecimento de sintomas como visão dupla, dificuldade de engolir, falar ou mastigar, problemas de coordenação, sensações de formigamento nas mãos e pés, por exemplo. Elaine Capucho esclarece. Se tomou a vacina e tem esse tipo de evento, deve procurar imediatamente o atendimento médico. E esse evento, uma vez relacionado possivelmente a vacina, e só na suspeita, também deve ser notificada a Anvisa. São informações muito importantes para que a gente possa avaliar
a gravidade e também tomar decisão e medidas regulatórias sobre os eventos adversos. O sistema Vigimed pode ser acessado por meio da página oficial da Anvisa, no endereço gov.br/Anvisa. Os profissionais de saúde também devem dar atenção aos casos e registrá-los na plataforma notifica.saude.gov.br. Por fim, Elaine Capucho destaca a importância da vacinação no combate à pandemia, para que as pessoas não deixem de se imunizar. Os eventos adversos raros não são motivo para as pessoas não se vacinarem, né? O benefício da vacina é muito maior do que o risco destes eventos adversos. Acompanhe as informações sobre a vacinação na sua cidade e proteja-se. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Vamos aos números registrados nas últimas 24 horas em relação a casos e também mortes em nosso país. O Brasil soma 1.200 novas mortes e 32 mil casos em um novo balanço divulgado. Mais informações na reportagem de Bruno Moreira. A média móvel de mortes provocadas pela Covid-19 está novamente abaixo de 1.000 por dia no Brasil. Foram mais de 190 dias consecutivos acima desse patamar a partir do dia 21 de janeiro. O indicador agora aparece em 960 óbitos diários. Ele representa a média dos últimos 7 dias, com base nos números apurados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nesta segunda-feira, foram informadas 389 mortes relacionadas à doença em território nacional. O total de vítimas da pandemia chega a 557.223 desde março do ano passado. Nas últimas 24 horas, também foram informados mais 15 mil casos da doença. As infecções pelo coronavírus passam de 19.900.000. A média móvel de diagnósticos aparece em 35 mil por dia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Trazer dados mais locais, dados do município de Araraquara, que registrou na manhã desta quarta 8,16% de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 906 testes realizados envolvendo pessoas sintomáticas e assintomáticas, das quais 74 delas foram positivadas para a Covid-19. Considerando apenas as pessoas com síndrome gripal que buscaram serviços de saúde público, que foram 343, há 70 confirmações, ou 20,4%. A cidade soma neste momento 28.464 casos, desde o início da pandemia. Seguimos com as informações, falando ainda de pandemia. Campanha alerta para tratamento do AVC na pandemia. Informações, reportagem de Carolina Cassola. Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas deixaram de buscar tratamento ou atendimento médico importante. Segundo a Organização Mundial de AVC, houve uma queda global de mais de 60% nos atendimentos por acidente vascular cerebral. O dado é considerado alarmante. O AVC é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil e o principal motivo de incapacidade no mundo, com impacto social e econômico. O risco de desenvolver a doença aumenta na época de inverno. Diante disso, a Rede Brasil AVC lançou a campanha Combatendo o AVC. Quem explica é Sheila Cristina Uriques Martins, neurologista, presidente da ONG e presidente eleita da Organização Mundial da Doença. Essa campanha, nesse momento, é para alertar da urgência e explicar que a AVC não fica em casa e que tem que ir para um hospital preparado para o atendimento o mais rápido possível para salvar o cérebro. E também lembrar que a AVC tem prevenção e com 10 fatores de risco simples, nós conseguimos evitar 90% dos casos. A médica explica os sinais de alerta para buscar atendimento imediato. Sempre de início súbito, de início repentino, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, podendo pegar só o rosto, só o braço ou só a perna, ou todo lado. Dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho,
nos 2 olhos ou numa metade da visão de cada olho. Tontura, que se manifesta como uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação. E dor de cabeça súbita, insuportável, que o paciente descreve como a pior que já teve na vida. Segundo a neurologista Sheila Martins, diante de qualquer um desses sinais, chame o SAMU pelo 192, que em geral está preparado para levar o paciente para um hospital de referência. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Saúde e bem-estar. E dentro da Semana Mundial do Aleitamento Materno, o médico pediatra da Unimed Araraquara destaca que as orientações para uma amamentação mais adequada começam durante o pré-natal. Vamos conferir. E este é o segundo capítulo do nosso especial de Semana Mundial do Aleitamento Materno. E o nosso objetivo é falar algumas dicas para as gestantes para que facilite o ato de amamentação e com isso consiga ter um sucesso na amamentação por um longo período de tempo, que é o nosso objetivo. Então, a primeira dica é realmente pedir para que a gestante faça uma consulta de orientação com o pediatra durante o período gestacional. Então, o 3º trimestre é um período ideal para que ela possa ter essas orientações. Ele vai dizer sobre algumas alterações fisiológicas que acontecem com relação à mama e os cuidados que devem ter também com relação a isso. Um deles é um cuidado simples, que é o simples banho de sol todos os dias para fortalecer um pouco essa pele do bico do seio, e com isso a gente previne um aumento de sensibilidade, a gente previne inclusive a fissura, causando lesões que possam dificultar essa amamentação. E o que a gente sempre comenta é de que a técnica de amamentação tem que ser familiar para a gestante, para quando o bebê nascer, ela tiver o seu bebê nos braços, aquilo não seja uma novidade e com isso ela se sinta segura. Então, a técnica de amamentação é simples, é relativamente simples, e a gente procura mostrar na prática com uma boneca, com uma mama de plástico, ou então uma mama de crochê, para poder orientar que não é nada complicado, mas são os pequenos detalhes que fazem a diferença. E eu tenho uma boneca, uma mama, para a gente poder demonstrar isso aqui agora para vocês. Então, a gente sempre comenta que a gestante ela tem que estar numa posição muito confortável, com os pés apoiados no chão, numa poltrona que tenha de preferência um apoio, e o bebê teria que estar de frente para o corpo materno. Então, seria a barriga com barriga, né? Ou então de frente para a mama. Então, a mama da mãe, o bebê, a cabeça sempre mais elevada do que o restante do corpo e olhando de frente para a mama. A gente sempre comenta que não é só o mamilo que tem que entrar na boquinha do bebê, a areola todinha tem que entrar na boquinha do bebê para que tenha uma pega correta e não machuque, não cause dor. Então, posição de cabeça mais elevada do que o resto do corpo, barriga com barriga, olhando de frente para a mama. E quando a gente for tentar abrir a boquinha do bebê para colocar o mamilo e a areola, procurar fazer a abertura da boca do bebê através do maxilar, pelo queixo. Então a gente coloca a mão no queixo e abre a boquinha do bebê com o queixo, e aí a gente coloca o bico e a areola dentro da boquinha do bebê. Nunca se esquecendo de deixar o lábio inferior e o lábio superior entreaberto, porque assim isso dificulte com que ele largue, escorregue a boquinha e acabe pegando só o mamilo. Quando isso acontece, faz um barulho estranho na boquinha do bebê e ele causa um pouquinho de dor no ato da sucção. Então, deixar o lábio invertido, tanto superior como inferior, e manter durante a mamada a posição correta. Após a mamada, a gente sempre comenta que o que deve ser feito é a limpeza da saída do bebê que ficou no bico do seio, para que não haja uma sensibilidade maior. Além disso, o banho de sol a gente sempre pede para continuar a ser feito depois que o bebê nasceu, porque ele ajuda a fortalecer a pele e diminui um pouco a sensibilidade também dessa pele sensível da mama. E após a mamada, o ideal seria deixar a criança para rotar, na posição em pé, para rotar, e quando for colocar o bebê no berço ou então no carrinho, sempre na posição dorsal, né, decúbito dorsal, então barriguinha para cima, nunca de barriga para baixo, porque pode ocasionar o afogamento do bebê. Então, coloca o bebê para rotar, colocar na posição de barriguinha para cima e com a cabeceirinha sempre mais elevadinha.
Isso dá um pouquinho mais de segurança para a mãe com relação ao fato de o bebê pode regurgitar e pode se afogar. É uma preocupação muito frequente das mães com relação a isso. E nesse caso, o que a gente sempre pede também para que a mãe preste atenção é de que, com o passar do tempo, o cansaço aparece, né? Então, a ansiedade e o cansaço da mãe, ele pode ajudar a diminuir um pouquinho a produção do leite materno. Então, uma dica muito importante, o bebê, assim que ele descansa, a mãe deve, se possível, descansar junto com o bebê, para que não tenha a ansiedade que possa fazer com que diminua a produção também do leite materno. Isso também acaba sendo de suma importância. Às vezes, existe uma dificuldade com relação à descida do colostro. E essa dificuldade que eu digo é com relação ao tempo. Então, tem pessoas que às vezes têm uma descida do colostro mais rápido e outras pessoas uma descida do colostro um pouquinho mais lento. E isso gera um pouco de insegurança com relação às mães. Fiquem tranquilas, porque isso vai acontecer, a pojadura, e o bebê vai conseguir amamentar. Caso aconteça alguma intercorrência ou a mãe decida que não seja uma opção dela a amamentação, cuidado com as opiniões das pessoas leigas. Então procure sempre o pediatra para que possa ser usado alguma forma adequada para que possa ser garantido uma vida saudável e a prevenção de doenças crônicas no futuro. Nós vamos sempre bater na mesma tecla, né? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e, idealmente, até os 2 anos de idade como complemento. Com isso, além do vínculo afetivo mãe e filho, nós estamos garantindo uma vida saudável e a prevenção de doenças crônicas no futuro. Previsão do tempo. E com mínima até 10 graus nesta quarta, Araraquara começa a se despedir do frio nesta semana, né, na sexta-feira. Já amanhã a mínima será de 12 graus, mas de sexta até domingo as mínimas oscilam entre os 15 e 16 graus. As máximas podem chegar domingo, né, até os 26 graus. Mas a onda de frio deve voltar ainda no mês de agosto. Não são tão fortes como nas últimas semanas, mas o suficiente para deixar cobertores e agasalhos prontos para serem usados. Rápido intervalo no seu Jornal da Tarde. Na sequência a gente volta com muito mais informações e trazendo sobre os destaques do setor policial. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. De volta, e Tadeu Alves traz para a gente quais foram os destaques do setor policial nas últimas 24 horas.
Plantão policial. Esta ronda policial. 2 bandidos assaltaram panificadora na Alameda Paulista. A Polícia Civil está tentando, através de câmeras de monitoramento, colher pistas sobre 2 marginais que, nesta terça-feira, invadiram uma panificadora na Alameda Paulista, anunciando o assalto. Os policiais militares, ao serem chamados para o atendimento ao caso, até que circularam pela região do Jardim Brasil, mas não tiveram êxito. Segundo consta, 2 homens, anunciando que estavam armados, adentraram a padaria. Disseram de forma aparentemente calma que aquilo era um assalto. Os responsáveis pelo estabelecimento contaram aos policiais que os bandidos levaram R$30 em dinheiro. Do lado de fora, eles haviam estacionado uma moto sem placa, fugindo rapidamente. Assaltantes invadem churrascaria Chimarrão e roubam 1 litro de uísque. Um dos bandidos estava armado com um revólver e, sob ameaça, lesaram o proprietário. 2 indivíduos adentraram nesta segunda-feira em um estabelecimento comercial e conseguiram praticar um roubo. Um dos elementos estava armado com uma arma de fogo, utilizando-a para ameaçar o proprietário da churrascaria Chimarrão na Vila Melhado, em Araraquara. Os ladrões fugiram em seguida ao roubo, levando um relógio de pulso, R$60 em dinheiro e 1 litro de uísque. Várias buscas foram efetuadas nas imediações pelos policiais militares, que atenderam a ocorrência, porém, ninguém foi localizado. Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente na SP-215. O motociclista de 32 anos sofreu ferimentos graves após sofrer um acidente na rodovia Dr. Paulo Lauro, a SP-215. Segundo consta, o rapaz seguia no sentido Descalvado-São Carlos e na rotatória do Santuário Aparecida da Babilônia teria sofrido uma queda. A vítima, identificada como Anderson Henrique Costa, recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância e, após ser entubado no local pelo médico, foi encaminhado pela unidade de suporte avançado até a Santa Casa de São Carlos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde do motociclista é grave. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. Colaborou conosco São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tadeu Alves de volta amanhã com mais um plantão policial e a gente segue aqui com o Jornal da Tarde trazendo informações locais, informações de Araraquara com base no novo decreto em vigor no município. A Praça do Dai, um dos cartões postais do município, reabriu para visitação no último domingo. Para frequentar é preciso que o público respeite o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e também a obrigação do uso de máscara com cobertura total do nariz e também da boca a todos maiores de 2 anos. Daí as informações, e quem não conhece ainda a Praça do Dai, localizada aqui em Araraquara, ela fica ali na Rua Napoleão Selmidei, número 26, na Vila Harmonia. E horário de funcionamento de segunda a domingo, das 7 da manhã até às 11 da noite. Política. E abrindo as informações da política, os vereadores arquivaram o pedido de recebimento de denúncia pela Câmara Municipal contra o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, e também instauração do processo de cassação do mandato do prefeito. O requerimento foi protocolado na Câmara Municipal na última segunda pelos partidos Patriota e também Podemos, em ação que contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, que esteve aqui em visita ao município. A motivação para o requerimento seria o caso dos respiradores, em que a prefeitura pagou antecipadamente pelos aparelhos que nunca foram entregues. A Justiça já determinou a devolução dos valores pela empresa responsável aos cofres públicos. Os únicos vereadores que votaram pela aceitação do pedido foram a bancada do Patriota, Carlão do Joia, Marcos Garrido e Marquese da Rádio, e Lineu de Assis, do Podemos. Os demais parlamentares foram contra o recebimento da denúncia. A Câmara já aprovou a criação de uma comissão especial de investigação, uma CEI, que vai investigar todos os contratos da Prefeitura relacionados ao combate à Covid, que deve ser iniciada após a vacinação da população.
E além da votação para decidir sobre o pedido de impeachment do prefeito Edinho Silva, a sessão da Câmara Municipal desta terça também teve a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Aloysio Boi, do MDB, que institui no município de Araraquara o programa de cooperação Código Sinal Vermelho, visando o combate e a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, dentro do contexto da Lei Maria da Penha. O programa consiste na criação e divulgação de um protocolo por meio do qual os atendentes dos estabelecimentos comerciais e públicos estejam preparados para identificar um pedido de ajuda de uma mulher que sofre algum tipo de violência, com a exibição de marca de um X vermelho na palma de sua mão. Foi também aprovado na sessão de ontem o pedido do vereador Marcos Garrido, do Patriota, autorizando a instituição da Comissão Especial de Inquérito, denominada Frente Parlamentar de Apoio ao Futebol Amador em Araraquara, com o intuito de debater, promover, desenvolver ações e sugerir também propostas, com o objetivo de defender e garantir as políticas em defesa da prática do futebol amador masculino e feminino no município. A sessão contou ainda com a inclusão da votação de um projeto de lei, autorizando o crédito adicional de R$1.260.000 para repasse de custeio pela Secretaria de Saúde, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do município. Seguimos com as informações da política. Reverendo diz que foi usado e que mentiu ao citar primeira-dama. Reportagem dele, Yuri Hudson. O reverendo Hamilton Gomes de Paula admitiu à CPI da Covid nesta terça-feira ter feito a ponte entre a Davat Medical Supply e o Ministério da Saúde para a negociação de vacinas da AstraZeneca. No dia 16 de fevereiro, Hamilton pediu reunião com o Ministério da Saúde ao meio-dia e foi atendido no mesmo dia, às 4 da tarde. Inclusive, foi ele quem determinou o horário, o que chamou a atenção do senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Nós fomos para a reunião às 16 horas, no mesmo dia. O senhor, então, mandou um e-mail às 12 horas, apontou o horário, que a reunião tinha que ser às 16h30, às 16h30 já foi recebido. Pô, queria essa eficiência do serviço público para a Pfizer, viu? Para a Pfizer. Queria essa eficiência. Só apontou o horário que ia ser recebido. Representando a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, o reverendo entrou na negociação junto ao cabo da Polícia Militar, Paulo Dominguete, e conseguiu algo que grandes farmacêuticas não tiveram: acesso rápido ao governo federal. O relator Renan Calheiros, do MDB, perguntou quem teria facilitado o encontro, mas o reverendo reiterou diversas vezes que não tinha contato na pasta ou com alguém do governo. O Ministério da Saúde o recebeu. No intervalo de 2 horas. No intervalo presidente. Alguém o mandou para... Alguém recomendou o seu recebimento pelo Ministério? Não, senhor. A CPI, o reverendo afirmou que este foi o primeiro contato da Senar com a Davat e que teria feito a articulação por questão humanitária, já que a empresa afirmava ter vacinas à disposição. Apesar da proximidade com a empresa, Gomes de Paula negou ter sido informado sobre o pedido de propina de $1 por dose feito por Roberto Dias a Dominguete. Eu desconheço desse preço de $1 que ofereceram. Os senadores pressionaram para saber se o reverendo tinha contato com pessoas do governo. Em troca de conversas, Gomes de Paula chegou a dizer a Dominguete que teria falado com o 01, se reunido com quem manda no governo e até usou o nome da primeira-dama Michele Bolsonaro. Diante da pressão, o reverendo admitiu que mentiu. No dia seguinte, 16 de março, o senhor mandou uma mensagem para Dominguete. Ontem falei com quem manda. A quem é que o senhor se referia quando disse era quem manda? Isso aí foi uma bravata. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, ponderou que o reverendo estaria atuando para proteger alguém do governo e alertou. O senhor é a única pessoa que tem uma missão aqui de todos nós de levar a palavra de Deus. Como é que o senhor diz que é bravateiro? Quer dizer, a partir de hoje, isso vai afetar sua credibilidade junto ao seu rebanho. Ao responder o senador Marcos Rogério do DEM, o reverendo se emocionou, reafirmou ter sido usado e ter acreditado na fala da Davat de que tinha vacinas à disposição. Hamilton Gomes de Paula chegou a chorar e pedir desculpas. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei
E aí eu peço desculpa ao Brasil. O que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Mas... Durante o depoimento, o reverendo Hamilton Gomes de Paula também admitiu usar símbolos de organizações como ONU e CNBB sem autorização. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Seguimos com as informações da política nacional. O inquérito do TSE pode resultar em inelegibilidade de Bolsonaro. Informações, Diego Cigales. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou na segunda-feira a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. Também foi solicitado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. Bolsonaro tem feito constantes ataques ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Isto pode resultar até na inelegibilidade de Bolsonaro na disputa eleitoral do próximo ano, conforme explicou em entrevista concedida à agência Rádio Web o jurista e professor de Direito da Unicinos, Lênio Streck. É a questão da própria inelegibilidade dele como candidato, porque ele é candidato à reeleição, isso é uma questão. E, por outro lado, também tem a própria questão do crime de responsabilidade. Na lei do impeachment, um dos itens lá é atentar contra os poderes da República, né? E ele, todos os dias, ele está tentando contra o poder judiciário, porque quem comanda as eleições é o poder judiciário e ele diz que houve fraude. E, por outro, também os ataques à justiça eleitoral, também ataques ao Supremo Tribunal. Quer dizer, você pode escolher, né? O presidente Bolsonaro, na terça-feira, voltou a ameaçar a realização de eleições no ano que vem, caso o processo de votação não mude. Bolsonaro afirmou que não serão admitidas eleições duvidosas em 2022. Também disse que não aceitará o que chamou de intimidações. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. E ainda sobre a questão das eleições, Bolsonaro convoca ato para último recado sobre voto impresso. Reportagem, mais uma vez ele, Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, subiu o tom contra o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta terça-feira, Bolsonaro não comentou diretamente o inquérito aberto contra ele pela corte, mas voltou a atacar Barroso. Ao falar com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro convocou uma manifestação em São Paulo e disse que este seria o último recado pelo voto impresso. Além disso, fez uma dura crítica pessoal a Barroso. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né, querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Nós sabemos o quanto o Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Já o ministro Barroso não quis responder Bolsonaro. Ele apenas afirmou que, abre aspas, o TSE já respondeu institucionalmente, fecha aspas. A defesa do voto impresso tem sido algo do governo como um todo. Alguns ministros, como o da Defesa, já bradaram pela mudança no sistema eleitoral. Walter Braga Neto, que também chefiou a Casa Civil, foi convocado para explicar as supostas ameaças às eleições de 2022, caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Braga Neto teria afirmado a interlocutores que a realização de eleições dependeria da adoção do voto impresso como forma de promoção de auditoria da eleição. O ministro comanda as Forças Armadas. O general deve ser ouvido na Câmara no dia 17. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Uma pausa no seu Jornal da Tarde, a gente volta com mais informações falando de economia. Não sai daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo.
Basta acessar nossa página na internet www.rciaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCIA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos, com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCIA Brasil. Economia. Trazendo informações da economia, consumidor deverá gastar em média R$ 131 com presente do Dia dos Pais. Reportagem dela, Sig Eichmeier. Empresários do comércio, dos serviços e da indústria estão mais otimistas com a venda para o Dia dos Pais este ano. A expectativa é de aumento de 34% sobre o mesmo período de 2020. No ano passado, o índice era de 12%, de acordo com a pesquisa da Boa Vista Serviços. A previsão é que para o próximo domingo, dia 8 de agosto, os consumidores gastem em média R$ 131 com o presente para os pais. Na avaliação de 75% dos empresários, há uma demanda reprimida por compras físicas e que deve gerar boas oportunidades. E 53% pretendem investir nos meios virtuais para aumentar as vendas. O economista da Boa Vista Serviços, Flávio Calife, diz que a expectativa positiva também está relacionada com a melhora de alguns índices econômicos e o avanço da vacinação contra a Covid-19. A pesquisa teve a participação de cerca de 600 representantes do comércio, serviços e indústria de todas as regiões do país. Os entrevistados responderam às perguntas de forma online entre os dias 8 e 30 de junho e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Últimas do campo no seu Jornal da Tarde, preço da batata dispara, exportações de frango ganham força e cotação do boi gordo segue em alta. Detalhes com ele, Humberto Ferretti. O preço da batata simplesmente disparou nos últimos dias. Isso mesmo com a demanda fraca, já que a população ainda não recebeu o salário e não foi às compras. O CPEA apurou que o aumento das cotações nas centrais de abastecimento de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ficou entre 40% e 50%. E em todos os casos, a saca da Ágata Especial foi vendida acima dos R$ 90. A explicação fica por conta das geadas, que castigaram várias regiões produtoras e derrubaram a oferta. As exportações de carne de frango fecharam o mês de julho em alta. Dados do governo apontam que o volume embarcado chegou a quase 400 mil toneladas, 16% a mais que no mesmo período do ano passado. O câmbio favorável, além da demanda externa aquecida, turbinou as vendas. E com preços em média 30% maiores, o faturamento dos criadores de aves com as exportações aumentou 51% e pulou de menos de 450 para mais de 670 milhões de dólares. E um dos motivos que fizeram a procura pelo frango crescer, inclusive no mercado interno, é o fato de que o boi está mais caro do que muita gente consegue pagar. Entre outras coisas, por conta da baixa oferta. O balanço da Scott Consultoria indica que a cotação do boi gordo voltou a subir em algumas praças nesta semana. Casos do Triângulo Mineiro e do Mato Grosso do Sul, locais onde a arroba custa entre R$ 313
e R$ 317, preço bruto e a prazo. Em São Paulo, a cotação média já tinha chegado a R$ 317 e estacionou nesse patamar. Educação. Mudando de assunto, trazendo informações da educação, segunda chamada do ProUni deve ser confirmada até o dia 11 de agosto. Confira com Bernadette Druzian. Selecionados na segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, devem confirmar os dados da inscrição até a próxima quarta-feira, 11 de agosto. No portal do Ministério da Educação foi divulgada a lista dos classificados para o segundo semestre de 2021. Somente com a confirmação dos dados da inscrição será liberada a bolsa de estudos parcial ou integral em instituições particulares de ensino superior. Para esta edição foram ofertadas 134.329 bolsas em quase 11 mil cursos de 952 escolas. Mais de 69 mil delas são integrais e outras 65 mil são bolsas parciais. Para participar do ProUni é necessário fazer o Enem com nota média de 450 pontos e não ter zerado na redação. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Estão abertas as inscrições das escolinhas esportivas municipais que tiveram suas atividades presenciais interrompidas em março do ano passado por conta da pandemia da Covid-19. As atividades vão ter início no dia 17 de agosto em todos os polos espalhados pela cidade. E as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer, que fica localizada no Gigantão, com horário de atendimento das 8 da manhã até meio-dia e das 2 até as 4h30 da tarde. O retorno das escolinhas vai envolver a prática de 19 modalidades, sendo elas futebol, futsal, basquete, voleibol, handebol, natação, xadrez, damas, atletismo, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, tênis, badminton, skate, rugby, capoeira e também ginástica artística. Falando de esportes, uma pausa, na sequência a gente volta com mais informações do mundo esportivo. Quem nos traz é ele, Rafael Zocco. A gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite.
Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação, quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. De volta, é hora de esporte no seu Jornal da Tarde, com ele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Jogos Olímpicos. Ana Marcela Cunha escreveu seu nome na história dos esportes aquáticos na noite desta terça-feira, horário de Brasília, nos Jogos de Tóquio 2020. Na maratona aquática, a brasileira liderou em boa parte da prova e conquistou a medalha de ouro no percurso de 10 quilômetros, realizado em 7 voltas no Odaiba Marine Park. A baiana de 29 anos fez o tempo de 1 hora, 59 minutos, 30 segundos e 8 centésimos e trouxe uma medalha que faltava em sua seleta galeria, já que possui 11 medalhas mundiais, sendo 5 de ouro, além de um pan-americano. Quem ficou com a prata foi a holandesa Sharon van Hovendal, ouro nos Jogos do Rio 2016. Já o bronze ficou com a australiana Karena Lee. Com a conquista, o Brasil chega a 15 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze. Copa do Brasil. Os paulistas voltam a campo neste meio de semana e podem definir as suas classificações às quartas de finais. Na noite de hoje, o São Paulo encara o Vasco às 9h30 em São Januário pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro duelo, o tricolor levou a melhor ao vencer por 2-0. Com isso, joga pelo empate e pode perder até por 1 gol de diferença, que garante a classificação. Em situação mais confortável, o Santos enfrenta a Juazeirense nesta quinta-feira, às 7h15, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. Como venceu o jogo de ida por 4-0, o Peixe também joga pelo empate e pode perder até por 3 gols de diferença, que fica com a vaga. Categorias de base. A equipe sub-20 da Ferroviária se prepara para a estreia no Campeonato Paulista Masculino da categoria. O primeiro confronto será diante da equipe do 15 de Piracicaba, nesta quinta-feira, no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. Este será o primeiro desafio da base da Locomotiva durante a pandemia do coronavírus neste ano. Na edição passada, a equipe chegou até as quartas de final, quando foi eliminada pelo Santos. O técnico Leonardo Mendes aposta no atacante Almeida, que foi artilheiro da edição passada com 8 gols marcados. No início deste ano, ele estava na equipe sub-20 do Bahia, mas retornou para o time araraquarense. Ferroviária está no grupo 3 da competição. Além do 15, também estão a Inter de Limeira, Rio Claro, Grêmio São Carlense e também o Independente de Limeira. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Ponto final nas informações do esporte e ponto final também em mais uma edição do seu Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. Siga muito bem informado através de nosso portal de notícias ou ainda acompanhando, compartilhando e curtindo as nossas redes sociais. Ouça também a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou pelo aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar amanhã com muito mais informações para você. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil.
A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.